bem-vindos à nossa palestra semanal, sábado hoje, 25 de julho. Temos como tema Bem-aventurados os que são misericordiosos, com a nossa amiga trabalhadora Jamile Lima. Antes de começarmos, faremos uma leitura do Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos lá? Aqui no capítulo 10, a partir do tópico 4. A misericórdia é o complemento da brandura, porquanto aquele que não for misericordioso não poderá ser brando e pacífico. Ela consiste no esquecimento e no perdão das ofensas. O ódio e o rancor denotam alma sem elevação nem grandeza. O esquecimento das ofensas é próprio da alma elevada que paira acima dos golpes que lhe possam desferir. Uma é sempre ansiosa, de sombria suscetibilidade cheia de fel. A outra é calma, toda mansidão e caridade. Ai daquele que diz nunca perdoarei, esse se não for condenado pelos homens, sê-lo-á por Deus. Com que direito reclamarei ele o perdão de suas próprias faltas, se não perdoa as dos outros? Jesus nos ensina que a misericórdia não deve ter limites, quando diz que cada um perdoe ao seu irmão não 7 vezes, mas 77 vezes. Há, porém, 2 maneiras bem diferentes de perdoar. Uma grande, nobre, verdadeiramente generosa, sem pensamento oculto, que evita com delicadeza ferir o amor próprio e a suscetibilidade do adversário, ainda quando este último nenhuma justificativa possa ter. A segunda é a em que o ofendido ou aquele que tal se julga impõe ao outro condições humilhantes e lhe faz sentir o peso de um perdão que irrita, em vez de acalmar. Se estende a mão ao ofensor, não o faz com benevolência, mas com ostentação, a fim de poder dizer a toda a gente: vede como sou generoso. Nessas circunstâncias, é impossível uma reconciliação sincera de parte a parte. Não há aí generosidade, há apenas uma forma de satisfazer ao orgulho. Em toda contenda, aquele que se mostra mais conciliador, que demonstra mais desinteresse, caridade e verdadeira grandeza da alma, granjeará sempre a simpatia das pessoas imparciais. Dessa forma, vamos iniciar nossos trabalhos, a nossa palestra, agradecendo a Deus esse momento. Pai eterno, Senhor Deus, aqui estamos na sua presença para agradecer somente, Pai, essa oportunidade. Entender um pouco mais sobre os ensinamentos que o Senhor nos levou por meio do Cristo. Agradecer a oportunidade do irmão que está aqui nos transmitindo as informações, a oportunidade de estarmos juntos por esse meio e que o Senhor nos conceda essa capacidade de compreensão, de entendimento, Senhor, que ao final do dia, ao final da palestra, possamos ser capazes de reproduzir esses conhecimentos, de aplicá-los em benefício do próximo, Senhor. Muito grato por tudo que o Senhor tem nos dado. Muito grato por estar aqui hoje conosco. Boa palestra. Muito boa tarde aos irmãos de ideal do Núcleo Espírita da Polícia Militar. Hoje temos uma temática doce, muito agradável de tratar, que é Bem-aventurados os misericordiosos. Mas o que é mesmo misericórdia? Fui buscar este conceito no dicionário e lá ele nos diz que misericórdia é o sentimento de dor e solidariedade que experimentamos por outra pessoa que enfrenta uma tragédia pessoal, ou, como também encontrei no dicionário, alguém que caiu em desgraça. E por esta mesma situação, desenvolve em nós ou faz desabrochar um sentimento de piedade e compaixão. Existem, inclusive, manifestações ou características da misericórdia que nos permitem identificá-la em uma pessoa, ou até em nós mesmos. Trata-se do perdão, da indulgência, que nos é tão cara e que o Evangelho coloca como a principal forma de caridade, e também a clemência diante de uma situação de sofrimento que dilacera a alma de tantos irmãos com os quais convivemos ao longo da nossa caminhada
evolutiva. Sejam essas pessoas na via pública, estejam elas no âmbito familiar, no trabalho, ou que simplesmente a vida acabe promovendo os encontros, não sabendo nós, como colocado no Evangelho, quando seremos situados em uma determinada situação ou condição de vida do outro, em que nós seremos os responsáveis por pôr fim ao sofrimento do outro, na condição de instrumento divino. Ser misericordioso, compadecer-se do outro, é submeter-se à vontade divina para a prática do bem. Se sempre estou ou adoto uma postura misericordiosa, eu já estou dizendo ao Pai, ao Divino, aos Espíritos bons, que estou predisposta a fazer o bem e que eu posso sim ser um instrumento da manifestação da vontade divina, para que o próximo então saia de uma condição pungente de sofrimento e possa então respirar um ar muito mais leve e mais feliz. Bendito é aquele que se coloca nessa condição de instrumento divino, que pode sim pôr fim ou apressar o fim do sofrimento do outro. Lembrando que, na afirmação bem-aventurados os misericordiosos, precisamos também nos lembrar da observação: bem-aventurados os misericordiosos, porque eles terão misericórdia. Quando lembramos do Pai Nosso e que solicitamos o perdão para as nossas ofensas, assim como perdoamos aquele ou aqueles que nos têm ofendido, precisamos fazer uma reflexão mais profunda e não tão centrada na repetição desse trecho da oração que nos foi ensinada por Jesus, mas recobrar o que é que o seu sentido evangélico e transformador moral quer nos dizer. Se eu preciso, para ser perdoado, perdoar o outro, significa que não basta apenas clamar aos céus para que o esquecimento das minhas faltas seja efetuado. Eu preciso, então, exercitar, desenvolver e colocar em prática o perdão para que no meu momento, ao falhar diante do código divino, eu possa receber o perdão não só de Deus, nosso Pai que é amor e misericórdia, mas também daquele que, por invigilância, insensatez ou insensibilidade, eu feri, eu magoei e fiz com que um sentimento, que poderia ser um sentimento de amorosidade, tenha se transformado em mágoa, ódio ou ressentimento. Fazendo essa reflexão sobre a afirmação, sobre esse trecho da prece que Jesus nos ensinou, fica mais fácil entender o que mesmo Jesus quis dizer. E ao mesmo tempo que eu entendo com uma maior facilidade, eu percebo que a responsabilidade que possuo na minha caminhada evolutiva e também em relação ao outro se aprofunda, cresce e me chama a atenção sobre o que estou fazendo no meu dia a dia. Como estou sentindo, como estou tratando as minhas emoções e como eu as vivencio em relação ao outro. Lembrando que esse outro será sempre a minha extensão, porque é tão criatura divina quanto eu sou. Quando eu perdoo ao outro, eu preciso perceber que perdoo a mim mesmo. Se para ser perdoado eu preciso perdoar o meu ofensor, ao perdoá-lo, automaticamente eu me coloco como aquele que será merecedor do perdão quando este se fizer necessário. Eu fiz jus a ser perdoado pela divindade e pelo outro. Entendamos também que ser perdoado pela divindade é uma perspectiva didática e que facilita o nosso entendimento, porque não pode perdoar aquele que não condena. Só perdoa aquele que se ofendeu e então precisou avaliar uma situação e sentiu-se ferido e então, com o passar do tempo e no trabalhar o seu íntimo, ele então oferta o perdão ao outro. Mas antes condenou, julgou e então disse que o outro cometeu algum erro que o feriu e muitas vezes o que ele feriu, ou em 100% das situações, foi a minha vaidade e o meu orgulho.
as duas grandes chagas trazidas pela literatura espírita e pelo nosso codificador Allan Kardec, como as grandes mazelas que atrasam o nosso movimento evolutivo. Se pensarmos desse jeito, ou se começarmos a exercitar não só o pensamento, mas o nosso portar-se no cotidiano, teremos muito mais ganhos do ponto de vista moral e espiritual, e cada vez mais a nossa economia no campo dos valores vai se tornando robusta, volumosa e, em muitos casos, nós nos tornaremos pessoas não atacáveis por qualquer outras circunstâncias, pessoas ou situações no decorrer da nossa existência. E aí eu me refiro à existência tanto do ponto de vista carnal, considerando que estamos encarnados na vida atual, mas também lembrando que teremos um momento no mundo espiritual, ao sairmos do corpo material, do corpo de carne, que muitas vezes nos traz esse engano em relação à emoção e o sentimento. Mesmo sendo espiritualistas e espíritas, e entendendo que a evolução se apresenta a depender do nível evolutivo, ainda nos arvoramos ao julgamento ou nos permitimos ofender pelas posturas, pelas palavras, pelo comportamento do outro. Ainda não nos acostumamos a experienciar a vida terrena na condição daquele que é imortal e, portanto, está revestido por esse corpo material para burilar os seus sentimentos e emoções e agimos por instinto, submetidos às injunções da matéria. Ao invés de sermos nós, as essências divinas, a possuir a matéria e as suas manifestações instintivas, nós somos aqueles que ainda se permitem por ela dominar. Mas Jesus nos disse: sois deuses, podeis fazer o que fiz e muito mais. Como espírito puro, em que nada material o afetava, Jesus sabia o que dizia porque conhece profundamente o nosso destino, que é a perfeição. Mas também nos disse que para chegar até a perfeição, precisaríamos de boa vontade e alimentar essa boa vontade. Isso tem tudo a ver com misericórdia. E como tem a ver com misericórdia? A ideia do conheceis a verdade e a verdade vos libertará anda a par e passo com conhece-te a ti mesmo. Nós já vimos, conhecemos, discutimos, apesar de ainda termos dificuldade de colocar em prática, a questão de número 919 de O Livro dos Espíritos, na qual Santo Agostinho então revela e nos concede um roteiro de como fazer uma avaliação íntima de como estamos nos apresentando no mundo, de como estamos nos relacionando com os outros. Podemos até pensar, talvez essa não seja a forma ideal, a utilizada por Santo Agostinho, mas tem tantas outras que a doutrina espírita nos apresenta. A gente pode adotar a oração, a vibração, a meditação, a leitura apropriada, fugirmos de conversações não edificantes, o não exercício da maledicência e da maldade em relação aos erros alheios, o que já nos coloca em uma prática da indulgência que pode se tornar automática a ponto de fazermos o bem sem nem o percebermos, e isso é um exercício diário permanente e que precisa inclusive ser exemplificado para as crianças em tenra idade, que já vão se moldando a um comportamento indulgente e, portanto, misericordioso, e não haverá dúvida de que serão seres muito mais felizes e mais plenos, não só seres que vão buscar o status social, a formação profissional, o dinheiro, o ter, mas sim espíritos que vão se exercitar e vão observar no adulto e suas referências uma postura indulgente, que faz com que aquele que é o meu orientador esteja em permanente estado de graça, como pode ser e se apresenta todo e qualquer ser que é misericordioso. Ainda pensando no autoconhecimento e nesse mergulho íntimo, não é à toa que a espiritualidade recomenda evangelho no lar, que a gente faça orações constantes, que a gente busque manter
um determinado padrão vibratório. Eu posso fazer isso por conversações edificantes, por contato com o meu mentor, por leituras. Hoje nós temos acesso a palestras as mais distintas, as mais diversas, tanto no campo espiritualista quanto no campo espiritista, e que a gente pode mergulhar e fazer disso uma espécie de remédio para a limpeza do nosso campo magnético e nos mantermos acima vibracionalmente do campo em que nos encontramos e nos habituamos, porque o alimentamos, porque é zona de conforto. E porque a gente ainda enxerga, quando eu falo a gente, claro que tem as exceções, porque os níveis evolutivos são os mais distintos possíveis, a gente precisa fazer um investimento maior em atitudes, comportamentos, ações e atividades que alimentem um nível vibratório maior do que esse que estamos acostumados a alimentar. Porque enquanto eu permaneço nesse ciclo, que é um ciclo vicioso, alimentando energias malsãs, eu vou fazendo com que a minha mente esteja viciada na produção de determinados pensamentos e que, claro, atraia espíritos, estejam eles encarnados ou desencarnados, compatíveis com a faixa vibratória que eu, então, me mantenho e vou nutrindo ainda de uma forma mais vigorosa, potencializada pelos espíritos que passam a me acompanhar por aquilo que emito para o universo. Se a gente considerar que só damos aquilo que possuímos, por uma lei de causa e efeito e de justiça, receberemos proporcionalmente àquilo que ofertamos. Até porque a lei é de justiça a cada um segundo as suas obras. Eu não posso ofertar espinhos e receber rosas, mas se eu oferto misericórdia e amorosidade, serão esses dois que eu então receberei de volta como uma recompensa muito doce daquilo que eu oferto para o outro, no campo da amorosidade e da manifestação de seres que cresceram espiritualmente e que têm a misericórdia como um atributo que lhe é indispensável. Pensando nessa perspectiva, investir em autoconhecimento é possibilitar-se transformar-se em alguém misericordioso. E se já formos misericordiosos, iremos potencializar essa habilidade que a gente então adquire a partir das experiências que a vida nos oferta. O autoconhecimento, ao nos permitir identificar quais são os vícios, quais são os defeitos e quais pontos precisamos melhorar, nos impele a olhar para o outro, identificar as mesmas características ou até outros defeitos nos quais eu já melhorei em uma perspectiva de ascese evolutiva e não mais exercer o julgamento. No lugar do julgamento, aquele que se conhece a partir das suas imperfeições e que por isso mesmo reconhece o esforço e o quão é difícil sair dessa condição pelo hábito alimentado, ao olhar por outro ele exerce a misericórdia, porque ele se identifica no esforço que faz para domar as suas más inclinações. Aquele que busca educar os seus sentimentos e as suas emoções, aquele que não se permite iludir pela vaidade e pelo orgulho de achar-se superior a todos os outros e que já é espírito puro, consegue identificar os possíveis defeitos e faz o esforço para se melhorar. Ao olhar no outro os defeitos que ele possui ou outros diferentes, logo ele irá adotar uma postura misericordiosa e indulgente. E aí entendamos a indulgência como a caridade que é mais cara à divindade. E por que é a indulgência a caridade mais cara? Porque é aquela que protege o outro dele mesmo e das consequências dos seus atos. Imagine que é muito fácil a gente dizer o outro fez porque quis, mas é muito cômodo me aproveitar da imperfeição que o outro apresenta para depreciar sua imagem, para destruir as relações que a duras penas ele pode ter construído tanto na esfera sentimental, social, no campo do trabalho, no centro espírita, por que não? Se são nesses espaços, é nesse espaço que a gente também costuma conviver e compartilhar
as imperfeições que aparecem, porque elas ainda estão em nós, são temporárias, porque somos perfectíveis e seremos puros, seremos anjos, como já aprendemos. Isso significa que esse exercício da indulgência e da convivência irá nos possibilitar a experimentar o que hoje nós chamamos tanto de postura empática. Eu só posso ser empático, eu só posso me colocar no lugar do outro quando eu me percebo naquele lugar de quem ainda está na luta por aperfeiçoar-se. Quem se coloca como arrogante, superior, orgulhoso e que nada tem a repreender, está em franco processo de queda e perigo, e por esse mesmo motivo requererá daquele que se esforça em ser misericordioso da sua indulgência. Indulgência, quando olhamos o seu significado no Evangelho segundo o Espiritismo, significa perceber os defeitos que o outro possui e não lançar luz sobre eles para que outras pessoas percebam. E não se aproveitar de situações nas quais os outros, percebendo os defeitos que aquela pessoa possui, os torna público e ainda aproveita aquela oportunidade para então dissecar os pormenores da postura e do comportamento moral do outro. Inclusive, essa postura na humanidade e na nossa sociedade de um modo geral é inclusive motivo de grande prazer e regozijo. Quantas vezes estamos em algumas rodas sociais e podemos inclusive ser um de nós a proferir julgamentos ofensivos e sentimos nisso uma grande alegria e satisfação. Esta satisfação em comprometer a imagem do outro é uma característica e um comportamento típico de espíritos ainda imaturos e que se desconhecem por completo. Porque aqueles que percebem onde estão na caminhada evolutiva jamais serão capazes de julgar o outro. Jesus, Espírito puro, que sabia e sabe até hoje da nossa condição, não foi à toa que ele recomendou orai e vigiai, ele sabia que iríamos ter sucessivas quedas, por isso recomendou a vigilância e a oração permanente. Quando lhe foi trazida então a mulher adúltera, ele logo então pediu que aquele que não tivesse pecado atirasse a primeira pedra. Vamos também lembrar que o termo pecado, que vem do latim peccatus, significa erro de alvo. Essa ideia de erro de alvo significa que eu tenho uma imagem objetivo, mas que em algum momento eu saí daquela reta inicial ou da rota que me levaria diretamente a um caminho de plenitude e de felicidade. A vida, então, nos traz experiências que podem ser a melancolia, processos depressivos, processos obsessivos, tristeza profunda sem motivo aparente, para nos trazer ao campo da reflexão e para que nós, então, retomemos a rota. O que chamamos de sofrimento ou de processos que podem atravancar a nossa caminhada, que segundo o nosso julgamento era feliz e plena e cheia de prazeres, como o pessimismo, o sofrimento, a melancolia, a tristeza profunda e a depressão, são os grandes instrumentos divinos que aquele que é essência e que traz a ética e a bondade divinas intrínsecos, porque tem uma herança deste Pai, vão se sentir deslocados daquilo que de fato ele é, e esses sentimentos ou impulsos evolutivos nos voltam para uma rota educativa do ponto de vista espiritual. Gosto muito do trecho do Evangelho que fala da moral estranha, porque aquilo que nós chamamos de sofrimento e de dor é, na verdade, a grande possibilidade que a existência nos dá de nos educarmos para sermos felizes. Ainda enxergamos como sofrimento porque estamos numa perspectiva muito centrada no materialismo e no interesse pessoal. Kardec é claro quando ele diz que o que também atrapalha muito a nossa caminhada evolutiva é o interesse pessoal, que também é um fruto do egoísmo e que nos cega
para uma perspectiva mais ampliada de consciência e entender que a solidariedade é muito mais interessante do que a restrição dos interesses à nossa condição de pessoa, de indivíduo, ou do meu ciclo familiar, daqueles grupos fechados, em que, se outros estiverem necessitando de ajuda, eu não poderei fazê-lo, já que eu preciso, antes de tudo, atender aos meus interesses egoístas. Quando vamos, então, aprofundando indulgência, entendendo a importância do autoconhecimento, do ser misericordioso, de relembrar do comportamento e da postura adotados por Jesus diante da mulher adúltera, a gente então vai perceber naquela afirmação, vá e não peques mais, que naquele momento Jesus foi misericordioso não só com aquela mulher, Jesus foi misericordioso com toda a humanidade terrestre. Porque se ele perguntou a todos os outros, e esses outros nos simbolizavam, é porque ele sabia do nosso quadro vasto de imperfeições. Mas ele diz, reconheço as suas imperfeições, os amo com todas elas, mas eu sei que há em você o potencial divino. E é nesse potencial que iremos investir. E é isso, ou essa é a mensagem do Espiritismo quando nos diz que, por Kardec, que a reforma do caráter é o caminho para a nossa felicidade. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, também como uma recomendação de Allan Kardec, o estudo. O estudo e a educação não foram colocados por Kardec para que nós nos intelectualizássemos em demasia. A ideia não é que viremos devoradores de livro para apenas reproduzir o conhecimento ou nos mostrarmos como alguém superior aos outros pelo acúmulo de informações que conseguimos amealhar ao longo do tempo. A ideia que Kardec traz sobre o estudo é: entenda qual é a finalidade da sua existência, perceba que você é um ser milenar e reencarnacionista e observe a sua responsabilidade para com uma lei divina, uma lei natural. Estude, conheça e viva. Ao viver esse conhecimento que estamos buscando no dia a dia, compreenderemos qual é mesmo a finalidade da nossa existência. E ao compreendê-la, mudaremos a nossa postura diante do mundo. Vá e não peques mais significa reconheça as suas fragilidades e não mais as repita. Você já sabe que é vulnerável nesse ponto. Logo, não se coloque em situações que, consequentemente, vão lhe arrastar a repetição do erro. Livrai-nos da tentação. Essa é a ideia. Afasta todo o mal. Afastar todo o mal não é por milagre tirar as situações que vão lhe arrastar para a queda. E também não é fugir delas. É reconhecer e substituí-las por hábitos, pensamentos e comportamentos mais saudáveis. Se eu estou acostumado a sentir ódio, eu preciso observar qual a origem do ódio. De onde esse sentimento sai em mim ou de mim? Por que o ódio é provocado? Se formos olhar o que é que nos coloca numa situação daquele que odeia, que guarda ressentimento ou que tem mágoa, o que eu não tenho a menor dúvida que não está em nenhum dos que estão me assistindo, porque já são misericordiosos, não duvido disso, significa que a nossa vaidade, o nosso orgulho e o nosso amor próprio foi ferido. Eu só vou me permitir ofender e me afetar pelo comportamento do outro se algo dentro de mim não consegue ter a humildade de reconhecer-se como alguém que não é o centro do universo. É mais um ser no mundo, mais uma criatura divina que não é mais importante do que as outras. Por que o outro tem que atender ao seu molde, à sua ideia de como o outro deve se comportar? Porque o outro deve ser aquilo que você determina? Ou por que ele tem que corresponder à sua afetividade do jeito que você projetou? Se essas mágoas e ressentimentos
causados pela frustração da não correspondência do meu ideal em relação ao outro, eu irei me frustrar, delegar ao outro a responsabilidade pelas minhas inquietações íntimas e assumirei aquela postura de quem disse: assim estou, a responsabilidade é de fulano. Se me encontro desse jeito, a culpa é de cicrano. E nunca assumo a responsabilidade pelos meus hábitos. Ainda pedimos que as doenças sejam retiradas dos nossos corpos físicos, os nossos veículos de manifestação nesse mundo. Mas a gente não tem muito hábito de pedir resistência para que não erremos novamente, para que não persistamos nas mesmas falhas. Quando então pedimos força e as provas se nos aparecem para de fato provarmos que conseguimos vencê-las, nós dizemos então que não fomos atendidos pela divindade. Ela lhe oportuniza vencer o seu obstáculo. E quando o obstáculo aparece, significa que você está pronto. Claro, se Deus colocasse uma dificuldade ou um obstáculo para a sua evolução, ele não estaria sendo um pai misericordioso. Muito pelo contrário, ele seria perverso, porque saberia que você iria sucumbir. As dificuldades que nós assim enxergamos, que em verdade são oportunidades evolutivas, só aparecem quando estamos prontos. Lembremos de nosso lar. O trabalho aparece quando o servidor está pronto. A prova vai aparecer para cada um quando estivermos aptos a termos aprovação nesta mesma prova, que muitas vezes solicitamos no momento de nossa programação reencarnatória, porque sentimos que temos a possibilidade de vencê-las. Mas quando então mergulhamos na carne e prestamos mais atenção nos valores materiais do que nos espirituais, ficamos como que mal baratados e perdemos o objetivo, a finalidade, que é evoluir. Por isso que precisamos sempre da oração e da vigilância. A oração me conecta ao mais alto. E ao me conectar ao mais alto, vai quebrando essas cadeias vibratórias que me algemam e não me permitem respirar valores morais mais elevados. E a vigilância significa fique alerta. Se aparecer alguma situação em que você irá se comprometer moralmente, ore para que você saia da sintonia e não repita. Cada vez que uma situação difícil aparece e que eu percebo que estou impelido a repetir aquele erro, eu vou precisar recorrer a estratégias de saída de uma situação de perigo. Oração, boas leituras, fluidoterapia, persistência, exercício no bem, caridade, indulgência, são todas essas defesas para que então o campo espiritual se torne cada vez mais forte na valoração positiva e os espíritos e as energias morbíficas não me alcancem, porque eu já estarei em um outro patamar vibratório. Como o que nos rege é sintonia e afinidade, cada vez que me distancio e me elevo, eu me torno um alvo que não será alcançado por aqueles que têm interesse em me manter em um mesmo patamar evolutivo, o que é natural. Muitas vezes até os espíritos não agem simplesmente por maldade ou porque querem nos prejudicar, é porque ele vai perder mais um na fileira dele. Você sempre esteve comigo, você sempre foi o meu parceiro, o meu companheiro nesses hábitos, que inclusive no meu nível evolutivo eu não vejo nenhum mal em cultivá-los. Por que é que de repente você então quer sair do meu jugo ou simplesmente da minha parceria? Eu então vou querer mantê-lo porque você é interessante para mim. Do mesmo modo que com o passar do tempo, às vezes as relações vão terminando, não brigamos, não tivemos um motivo específico, mas vibracionalmente vamos nos tornando distantes e vamos afinando com outros seres, sintonizando com seres compatíveis com a nossa condição evolutiva. Isso acontece não só quando a nossa condição evolutiva se eleva, mas quando conhecemos alguém que evolui e a gente continua naquele lugar. E claro, as relações vão modificar. As teias relacionais sociais e espirituais vão se alterar à medida que o íntimo muda. Quem vai definir
quais são as minhas companhias neste mundo e no mundo espiritual, é o meu modo de ser, de sentir, pensar e me comportar no mundo. Se eu adoto uma postura misericordiosa, que é uma postura afastada da condição daquele que odeia, eu irei atrair cada vez mais espíritos que também são misericordiosos. E na minha psicosfera, que vai se fortalecer na indulgência, eu só terei então espíritos benevolentes, não porque eles estão ali por pena ou por caridade, mas porque eu os conquistei pela minha postura. Sente ódio aquele que ainda está numa condição pertinaz de imperfeição espiritual, de inferioridade. Vamos entender inferioridade não como alguém que deve ser desprezado, jogado fora ou que não tenha valor. Inferior significa que numa escala evolutiva eu estou num patamar abaixo, me esforçando para alcançar outros. É nesse sentido que nós falamos, não é que eu seja desprezível porque ainda não conquistei. A questão é identificar e saber como sairei da condição do ódio. Só sairei por autoconhecimento, reconhecimento das minhas imperfeições, percebendo que o outro passa pelas mesmas dificuldades e que automaticamente eu serei indulgente por saber que ele é tão imperfeito quanto eu. Nesse momento em que, ao me conhecer, me reconheço no outro, automaticamente eu me torno indulgente, porque eu sei pelo que ele está passando. Eu sei das dificuldades que ele enfrenta no dia a dia. Aí, nesse ponto, quando eu não me ofendo com o que ele diz, porque eu compreendo que é fruto do seu nível evolutivo, quando eu entendo que ele não me ofende, ele apenas se manifesta como ele pode pelas conquistas espirituais. Nós já conversamos sobre isso outras vezes, mas precisamos vivenciar. Eu não vou mais me permitir alcançar pela condição infeliz que o outro se encontra. Eu vou então perceber que ali há uma alma em sofrimento, que não precisa do meu ódio. Ele já está por demais perdido na senda evolutiva. Ele requer a minha compaixão, a minha piedade, a minha misericórdia. Porque diante de mim não está um ofensor. Está um irmão em desequilíbrio, perdido no seu próprio caminho como criatura divina. O que é que eu, diante de alguém carente de valores espirituais, de emoções positivas e, portanto, infeliz, quero julgando, mortificando, contribuindo para então manchar a sua imagem na sociedade? Quem sou eu para me arvorar na condição de juiz do outro? Segundo o próprio Evangelho, segundo o Espiritismo, a única autoridade moral reconhecida por Deus é aquela pautada no bom exemplo. E só pode dar bom exemplo aquele que é bom. E a gente não precisa dizer que isso é só para Jesus, para Madre Teresa de Calcutá, para a Irmã Dulce, Chico Xavier, Divaldo Franco, muito pelo contrário. Eles são exemplos, foram na condição, e alguns ainda são, de seres humanos, os exemplos que demonstram que sim, você, tão humano quanto eu, pode sim ser misericordioso. Mas você só será e estará nessa condição quando a vaidade e o orgulho não mais estiverem no seu campo emocional, sentimental, moral e espiritual. Por isso que, conhece-te a ti mesmo, conheceis a verdade, ela vos libertará, nos tornará humildes e vai nos levar à condição daquele que não vai se afetar por mais nenhuma manifestação do outro que eu julgue como ofensa, grosseria, descrédito, desprezo, desapreço, falta de afeto ou qualquer outra coisa que venhamos a listar. Eu apenas vou entender que ali há um ser se manifestando evolutivamente e não um espírito que gratuitamente vem me ofender. Lembremos também que por afinidade e sintonia, se estamos estabelecendo relações com espíritos de patamar vibratório parecido, há algo em nós que os atrai. Mais ainda, teremos que exercitar a misericórdia, porque eles não aparecem do nada.
Eles aparecem porque o mundo interno os evoca. Então, eles estão ali porque eu os chamei. Então, se essas circunstâncias acontecem, maior deve ser a minha misericórdia. Porque aquela pergunta no mundo espiritual, quem lhe chamou, não vai ter resposta. Porque quem chama somos nós mesmos. Nós evocamos aqueles que irão nos acompanhar. Então, se eu manifesto ódio, ressentimento, mágoa e desprezo, atrairei os similares. Mas se sou indulgente, se perdoo, se sou misericordioso, só os misericordiosos estarão comigo. E aí, mesmo que eu esteja triste, abatido, combalido pelas lutas do cotidiano, a amorosidade, a misericórdia desses companheiros vão me sustentar em qualquer situação em que a dor se manifeste. Lembrando que dor não é um castigo divino. Dor é o indicativo de que precisamos nos educar e mudar a rota. Pensando ainda nesse sentido, um outro ponto de vista sobre o ódio, que é o contraponto mais significativo da misericórdia, a gente precisa pensar que, se eu continuo nutrindo ódio em relação a alguém, esse alguém que é um espírito imortal vai desencarnar em algum momento. Reconciliai-vos com os vossos inimigos enquanto caminhais com ele. Se essa reconciliação não acontece, esse espírito desencarna, e quem desencarna não muda em um passe de mágica, mantém os seus hábitos, pensamentos e sentimentos e vai ficar associado com aqueles em que ele mantém alguma querela, ele vai sim ficar ao seu lado, imantado pelas vibrações e pelas ondas energéticas que você vai emitir. Estarão numa mesma faixa de união, se retroalimentando. E aí, gratuitamente, temos um processo obsessivo. Não tão gratuitamente, porque o ódio vai sendo alimentado, mas eu digo gratuito, porque poderia ser evitado se eu já tivesse adotado uma postura educativa no campo do sentimento, uma postura de indulgência e de misericórdia. Por isso, Kardec recomendou educação. Se entenda como campo vibracional, como espírito imortal, as relações permanecem e podem, inclusive, perpetuar-se nas vidas futuras. Quando Jesus, então, fala que o sacrifício mais agradável a Deus não é aquele em que você deixa uma cesta com um animal sacrificado. O sacrifício para Jesus era espiritualizado. O que ele dizia? Deixe o seu sacrifício ao pé do altar e volte para se reconciliar com o próximo. O que Jesus estava aí dizendo no caráter evangélico e mais profundo no campo espiritual era: quando vieres ofertar a Deus a tua oração, quando vieres sacrificar, o que gostaríamos que você deixasse lá fora é o seu ressentimento. O sacrifício agradável a Deus é do seu orgulho e da sua vaidade em relação às frustrações que você apresenta. Se você então se apresenta puro de coração, a sua prece, até pela sua vibração, será aceita. Então, o sacrifício do ponto de vista espiritual é a ausência de ressentimento por alguém que, pela indulgência e misericórdia, apresenta-se puro diante do altar divino. Aí sim é o maior sacrifício que Deus pode receber e irá receber quando ele é feito de forma genuína. É esse o sentido do deixe a sua oferta ao pé do altar e se reconcilie com o seu adversário. Aí também há a interpretação de que, ao reconciliar-se com ele, você não entrará em um processo obsessivo, podendo também vir a ser o obsessor do outro, porque você não vai perpetuar o ressentimento para as vidas futuras. Lembremos que a lógica trazida por Jesus era também imortalista. Então pensemos, avaliemos o nosso íntimo. Tem algum resquício de ódio, mágoa ou ressentimento? Pense no seu futuro. Reconcilie-se imediatamente, exercite a amorosidade. E nessa busca, você sim encontrará saídas, porque você irá
centrar os seus esforços no seu futuro pleno e feliz. Para que eu vou ficar me aprisionando ao ódio e, consequentemente, ao outro, que é o objeto deste sentimento, se eu, então, estou nesse momento sentenciando o meu futuro, a tristeza, a inquietação, a morbidez? Eu preciso pensar na felicidade que o futuro me proporciona. Por isso, ser misericordioso e indulgente é tão importante. Ser misericordioso é garantir o seu passaporte para um futuro feliz e pleno. É esse o ensinamento que Jesus nos traz. Além da indulgência, que é a caridade propriamente dita, que é a caridade que vê o defeito e não o denuncia, inclusive o atenua, protegendo o outro dos comentários maldosos e até exemplifica e ajuda o outro a sair dessa condição. Temos o perdão como uma das manifestações da misericórdia. E quando pensamos no perdão, o Evangelho nos traz dois tipos. Aquele perdão que a gente faz e diz que perdoou, para que a sociedade olhe e diga: nossa, que pessoa boa, evoluída, perdoou tão facilmente, mas por dentro, qualquer situação difícil que o outro enfrente, a gente comemora com imenso prazer. Bem feito, merecido. Se está passando por isso, é porque Deus quer. A gente até usa o conhecimento espírita para dizer: é a lei de causa e efeito, não que eu esteja feliz, mas que mereceu, mereceu. Esse perdão não é agradável a Deus. É um falso perdão. O perdão aceitável pela divindade é o puro e genuíno. É aquele que vem do coração pela compreensão da caminhada evolutiva do outro. Não me afeta. Eu não vou me entristecer pelo que você faz. Eu vou me apiedar. Eu vou sim cuidar de você para que você consiga evoluir. Eu irei ajudá-lo nessa caminhada, porque eu tenho outros indulgentes que também me ajudarão. Aí sim, bem-aventurados os misericordiosos, porque terão misericórdia, me coloca nesse lugar. Se eu fizer ao outro, lembrem-se sempre, ao fazer pelo outro, faço por mim. Porque se tenho misericórdia pelo próximo, na cadeia evolutiva, alguém terá misericórdia por mim. Então, o grande ensinamento, ser misericordioso com o outro, é ser misericordioso consigo mesmo. Essa é a grande reflexão. É dando que se recebe. É fazendo ao outro que terei na mesma moeda. É nessa perspectiva do a quem mais foi dado, mais será cobrado, que o espírita precisa refletir. Nós já temos todos esses conhecimentos. Está na hora de colocar em prática. A misericórdia deve ser o nosso ponto de mira cotidiano. Ser misericordioso já deveria estar nos nossos hábitos e não ser um esforço grande em que nos debatemos de forma aflitiva no dia a dia. Devia ser o nosso comportamento natural e vai ser, porque Jesus não iria mentir ou afirmar criando uma ilusão de que somos deuses. Ele acredita no nosso potencial divino e nós nos sabemos criaturas divinas. E com o que a gente tem de conhecimento trazido pelo Espiritismo, é sim possível. Basta que a gente deseje, tenha boa vontade, mas alimente a boa vontade com os bons hábitos, os bons pensamentos, o estudo, a caridade, a ajuda ao próximo, a amorosidade que a gente pode exercer. A gente já conhece quais são os instrumentos, agora precisa que a gente faça valer. Um outro ponto que esse estudo da misericórdia traz é uma pergunta que ela é recorrente. Se eu percebo então um erro ou um defeito no outro, eu devo me calar? Eu serei conivente? Eu não perceberei? O Evangelho responde que depende da intenção. Se alguém está em falta e prejudica apenas a ela mesma, o que é que eu quero alardeando que ela tem esse ou aquele defeito? Se for algo que prejudique a coletividade, eu posso sim interferir e ainda assim, não usando esse tipo de estratégia para dizer: eu estou trazendo esse comportamento que é um comportamento ruim
para poder salvaguardar as outras pessoas e por dentro adorando a oportunidade de colocar alguém em xeque. Mas se eu faço isso com compaixão, se eu faço isso me valendo da indulgência, mas protegendo os outros, aí sim é válido. E mesmo assim, a espiritualidade recomenda: avalie, veja a melhor forma de fazer. E dependendo de como a situação seja conduzida, não o faça, caso o coletivo não venha a ser prejudicado. Um último ponto que quero trazer para vocês, que os espíritos também nos apontam, é o sinal de alerta. Quando é que eu percebo que estou em perigo e posso não ser misericordioso? Observe seu comportamento. Se você está sendo arrogante em demasia, impaciente, irritado, se você não suporta ouvir nenhum tipo de comentário que você entende como pessoal, como uma crítica, como um juízo, como se as pessoas não gostassem do que você diz, das suas ideias, das suas observações, cuidado. A vaidade atingiu um patamar que nada que lhe chegue vai ser considerado como algo positivo. Sempre será uma perseguição. Você sempre será um motivo de crítica, porque a soberba é tamanha que você entende que, como superior, nada pode lhe afetar, porque tudo que você faz é bom. Tudo que você diz é pertinente. Cuidado. Isso não quer dizer que você não tenha o seu valor. Basta ser criatura divina para ter valor. Mas a arrogância, a irritabilidade, a impaciência, ressentimento, raiva, cólera, nada tem a ver com misericórdia. E lembremos, só pode ser misericordioso aquele que é brando e pacífico. Aquele que é manso tem a misericórdia como consequência da sua postura. O manso não se irrita, o manso não se afeta, o manso não se permite ser agredido pelo outro, porque ele entende a condição na qual o outro se apresenta, porque ele reconhece e é humilde para perceber que tem imperfeições, mas ele também consegue identificar sem se envaidecer que ele tem potenciais e que ele pode chegar muito longe, para além da condição evolutiva em que ele se apresenta. Temos conhecimento, temos inúmeras possibilidades, convivemos numa comunidade espírita, temos a proteção dos espíritos puros quando fazemos jus a elas. Então, a ela, o que é então que está faltando para que a gente atenda a esse pedido? Por que a gente não pode ser o misericordioso sabendo que o que teremos como resposta é a misericórdia divina? Só teremos frutos, bons frutos, se adotarmos esse tipo de postura. Então pensemos, avaliemos, olhemos para as nossas posturas de perdão. Uma forma da gente olhar se a gente aprendeu a perdoar não é a palavra eu te perdoo, não são as palavras eu te perdoo, mas sim aquilo que sinto, principalmente os meus atos. Eu ajo com naturalidade, o meu coração bate descompassado quando o outro chega ou se mantém sereno. Eu trato essa pessoa com distinção ou trato diferente, eu sou ríspida, evito o contato, evito a presença? Se esses elementos estão lhe arrodeando, você não perdoou. Mas se o trato é igual, se o seu coração fica tranquilo, se você trata, ajuda, conversa, afaga, acolhe, você aprendeu a ser misericordioso. E se você ainda não conseguiu, não fique desencantado. Você está em processo, porque se isso lhe causa inquietude, significa que a sensibilidade já está despertada no seu íntimo. Quem não perdoa e não se incomoda, não vai sentir nenhum tipo de incômodo nessa condição. Mas quem já começa a dizer, poxa, não consigo, isso me deixa inquieto, isso me faz sofrer, eu poderia ter feito mais. Parabéns! Você já está evoluindo, já está sensível e percebendo que sim, é muito mais vantajoso ser misericordioso, porque eu não vou experimentar essas agonias emocionais. O que eu terei é paz de espírito, plenitude, amorosidade. Eu chegarei num campo, como o Evangelho diz, que todas as tormentas serão milnadas ao meu redor.
porque eu entendo que na nossa caminhada evolutiva, os percalços são naturais. E se eles são naturais, é porque Deus os consente. E se Ele é justo e bom, e é a mais pura expressão do amor, Ele não vai querer me prejudicar. Então, as pessoas não são os meus algozes e nem os meus inimigos. Eles são os meus instrumentos evolutivos. Benditos sejam eles, os meus adversários, o meu obsessor. Termo que a gente precisa repensar. Ele não é aquele maldoso que veio atrás da vítima. Eu o chamei. Lembremos de Manuel Filomeno de Miranda, fantástico quando traz em Trilhas da Libertação o plugue e a tomada. Cada tomada vai ter o plugue correspondente. Ele não é necessariamente o meu adversário. Ele é aquele que eu atraí por invigilância. Então eu irei reconquistá-lo e serei grata e grato a ele por me mostrar quais são os elementos que eu preciso modificar para minha edificação espiritual. Então não esqueçamos, bem-aventurados os misericordiosos, porque terão misericórdia. Se quereis a misericórdia divina, terás que ser misericordioso com o outro. Para que as suas ofensas sejam perdoadas, terás que perdoar o outro. Para que você, então, seja misericordioso para com o outro, você, antes de tudo, está sendo misericordioso com você. Eu vejo um ótimo acordo com a divindade, uma recompensa nesse sentido e que a gente pode sim seguir. Deixemos o ódio de lado, apostemos no amor. Vamos ganhar muito mais. Para que ressentimento? Para que mágoa? Você tem a sua própria caminhada e tem o seu valor. O outro não vai lhe afetar ou você vai se equiparar a ele. O outro apenas está lutando por ser perfeito, como é o único fatalismo que todos temos. Então, apostemos nessa nova perspectiva, nova velha perspectiva, mas nova no nosso mundo íntimo, de sermos misericordiosos, indulgentes, perdoemos o outro. Nós só temos a ganhar. Que Deus nos abençoe a todos e que nessa caminhada a gente consiga ser cada vez mais amoroso. Mesmo que as dificuldades apareçam, persista, insista. Os espíritos bons nunca negam ajuda àqueles que acenam a disponibilidade em se melhorarem evolutivamente. Caminhe, siga, persista. Sabe o que lhe espera? Perfeição, felicidade e plenitude. Muita paz.